É um prazer receber hoje a doutora Daniela, para falar conosco um pouquinho sobre inspeção judicial, né? Nós vamos contextualizar essa inspeção judicial dentro de um projeto que está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, relacionado a demandas complexas, e que nós reunimos um grupo de magistrados, defensores públicos da União e procuradores da República para debater como é que a gente poderia melhorar a prestação jurisdicional e dar mais celeridade, mais efetividade a demandas que têm um impacto maior na sociedade, né? Podem ser demandas estruturais, mas de repente não são demandas estruturais, mas ainda assim tem algum aspecto que as tornam demanda complexa. Ângela, qual a apresentação, por gentileza? Eu vou apresentar para vocês, antes de passar a palavra à doutora Daniela Toqueto, rapidamente, o que é esse projeto, né? Como eu disse, é um projeto que a gente desenvolve aqui no Conselho Nacional de Justiça, já com uma nova metodologia que tem sido adotado no CNJ, de gestão de projeto por benefícios. Ele é um projeto que tem por objeto estruturar o Poder Judiciário e suas conexões com o sistema de justiça e as demais instituições públicas para responder de forma mais cooperativa, séria e articulada às demandas complexas, né? Em regra, as demandas estruturais da sociedade são demandas complexas e exigem organização do sistema de justiça para responder de forma mais adequada, porque normalmente refletem conflitos de natureza plurifatorial, policêntricos, que não são solucionáveis pelos nossos métodos tradicionais, né? Não é aquele processo mais simplificado, em que eu tenho ali um autor ou um réu, e que a repercussão é menor, mas que ele é mais voltado, né? E assim, a gente, ainda que tenha tido avanços no sistema processual, já tem ali novas previsões normativas, a gente ainda tem um foco muito ainda no conflito individual, com uma índole muito adversarial e que não necessariamente resolve a solução desses processos mais complexos, né? E para a solução dessas demandas, há uma necessidade de uma interlocução maior do sistema de justiça de todos os atores. E nesse projeto que a gente desenvolve, nós adotamos uma nova metodologia que foi empregada aqui no CNJ, no Escritório Corporativo de Projetos, e esse projeto especialmente, ele possui 3 benefícios. Então, na verdade, a gente quer saber do que um projeto traz de benefício de alteração da situação de fato que é vigente, né? Então, nós apontamos 3 benefícios, que o primeiro é promover a segurança aos magistrados e às equipes que trabalham as demandas complexas, né? Foi um ponto que nós identificamos ali de fragilidade na atuação desses processos. Melhorar a percepção da sociedade de que o judiciário está cumprindo seu papel em relação a essas demandas complexas e qual o papel do CNJ, era uma questão que a gente precisava responder desde o início desse projeto, né? Assim, o CNJ é um ator de governança que vem fomentar a integração com os demais atores no contexto das demandas complexas. Esse projeto ele responde diretamente ao objetivo estratégico, do planejamento estratégico do Conselho Nacional de Justiça. E um terceiro benefício que nós visamos é incrementar a eficiência em termos de tempo, mas também de custo, no trâmite das demandas complexas, né? Especialmente na fase de execução. Quando a gente olha o Justiça em Números, a gente vê que para todas as demandas nós temos um gargalo na fase de execução. Nós avançamos muito na fase de conhecimento e julgamento de processos, somos extremamente produtivos, né? Proferimos muitas decisões, muitas sentenças, mas a gente ainda encontra uma dificuldade na hora de entregar o bem de vida para a parte, né? Então, essa é um benefício que a gente também quer entregar nesse projeto. Então, é um projeto que ele tem ciclos muito curtos, né? Então, a gente entende a realidade de precisar de fazer entregas mais rápidas, de atender a demanda da sociedade de forma mais célere, e a gente estabeleceu ele em etapas, e a nossa primeira etapa foi o diagnóstico sobre a percepção dos magistrados, defensores, procuradores da República acerca das principais questões que impactam no julgamento e execução dessas demandas complexas, né? Então, a gente queria que, enquanto um conselho produtor de políticas judiciárias, conversar com quem está na ponta do processo, né, para entender quais são as dificuldades, quais são os gargalos, né, no julgamento dessas demandas, para que não fosse nada imposto pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, essa primeira etapa foi um diagnóstico realizado com um grupo de juízes, procuradores e defensores públicos. Essa é uma primeira etapa, a gente vai estender isso para outros ramos de justiça, a gente começou com a federal. A gente selecionou dentro desse grupo de magistrados aqueles que lidavam com demandas relacionadas à reintegração de posse, causas ambientais, causas indígenas, desinstrução de terras indígenas, que tivessem uma experiência, demandas que a gente não tem dúvida que são consideradas demandas complexas.
E como primeiro produto essa etapa, nós consolidamos uma lista de desafios, né? Então, a gente teve oportunidades de conversar com esse grupo, e aí dessa lista de desafios, eles apontaram a falta de estruturação das varas, a dificuldade com perícia, a suspensão das liminares, o conflito de competência, as petições iniciais incompletas, a solidão institucional, a falta de suporte adequado na execução, as ações predatórias, uma falta de política institucional, pressão política, a ausência de inspeção, a falta de capacitação contextual, a alta demanda para os magistrados, a dificuldade para ouvir as partes vulneráveis e a falta de flexibilidade procedimental. Aqui a gente não divide pelo público que nós pesquisamos, né? Então, aqui está a opinião desses três atores: magistrados, procuradores da República e defensores públicos da União. E nessa priorização que nós fizemos, né, em relação à primeira etapa, nós identificamos dois pontos que foram considerados prioritários para o julgamento dessas causas, que era resolver a questão da solidão institucional, né, e a ausência de inspeções judiciais, né, considerando os benefícios que esse grupo apontou para a solução dessas demandas complexas quando acontece a inspeção judicial. Diante disso, a etapa seguinte foi criar dois grupos em que nós trabalhamos isso no Laboratório de Inovação do TRF da Terceira Região, com a ideia de como é que a gente torna mais difundida a ideia da inspeção judicial. A gente sabe que ela já está lá no Código de Processo, já estava no Código anterior, mas ela ainda é muito pouco utilizada. A gente sabe das dificuldades, mas a gente também sabe de casos bem-sucedidos, né? Então, a intenção de hoje é a gente apresentar casos bem-sucedidos, os benefícios da inspeção judicial. Então, por isso, a gente trouxe uma parceira do projeto, né, que está conosco desde o início, disponibilizando aí o seu tempo e o seu conhecimento. A doutora Daniela é coordenadora da conciliação no Rio Grande do Sul, participa do projeto desde o início, é uma pessoa que faz muitas, tem experiências com a inspeção judicial, com as dificuldades e com os benefícios da inspeção judicial, e que vai dedicar um tempinho da sua tarde hoje para trazer para a gente, né, os desafios e os benefícios da inspeção judicial. Doutora Daniela, agradeço a senhora enormemente, né, a gente, pelo que nós já conversamos, a gente tem essa experiência que a inspeção judicial pelo menos modifica a vida de um, às vezes do próprio magistrado, né? Muitas vezes do próprio magistrado. A gente teve essa experiência agora com a ministra Rosa, né, com a fala dela em inúmeras oportunidades no plenário, de como foi importante para ela fazer uma inspeção, uma visita a comunidades indígenas de matéria que ela está julgando, que é o marco temporal, né, como que isso modifica a forma de olhar para o problema, né, e daí pode também trazer novos olhares, novas perspectivas. E então, eu te agradeço e te passo a palavra. A doutora Daniela falará conosco por 20, 30 minutos, e depois, se tiver alguma pergunta, a gente abre um espaço. As perguntas podem ser feitas pelo chat mesmo do YouTube, ou para quem está pelo Webex, também aqui pelo canal do Webex. Doutora Daniela. Obrigada, doutora Deise. Eu agradeço muito a oportunidade, me sinto muito honrada de participar desse projeto, desde o começo, como tu referiste, e especialmente ter a oportunidade de trazer aqui hoje um pouquinho da minha experiência profissional, poder contribuir um pouco para quem tem interesse em saber dos casos bem-sucedidos de inspeção judicial. A inspeção judicial, a gente até estava conversando um pouco antes, a gente às vezes não sabe no que ela vai dar, se ela vai ter um resultado positivo ou se vai ser uma perda de tempo. Então, muitas vezes eu acho que o juiz pensa muito antes de designar essa inspeção, porque não tem certeza de que aquilo vai trazer um resultado positivo. Mas eu posso, aqui me cabe trazer os benefícios, né, os pontos positivos, então eu vou focar nisso, já me colocando à disposição para responder algumas perguntas, dúvidas, até em relação a situações que não foram bem-sucedidas também, mas trazendo os aspectos positivos que eu vejo. Em alguns casos complexos, na verdade, o juiz ele fica muito
vinculado à burocratização da narrativa dos fatos pela parte autora ou pela parte ré. Então, os fatos vêm descritos, né, no papel, a gente lê aquilo e, às vezes, por justamente a natureza da demanda ser complexa, eles são fatos que não são facilmente... a gente não consegue diagnosticar eles facilmente, né? E entender assim, qual é a norma que vai incidir sobre esses fatos, ou como se dão esses fatos de verdade, porque justamente por ser complexa, os fatos eles não são lineares, ou eles não são, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma leitura vertical assim da ocorrência dos fatos, eles são entrelaçados, muitos atores envolvidos, muitos agentes públicos envolvidos, muitas vezes nessas ações, que não são diretamente autores ou réus, mas que são relacionados aos fatos. Então, todas essas questões naturais em demandas complexas, em demandas estruturais, elas acabam contextualizando uma necessidade de o juiz conhecer mais a fundo o que está acontecendo nesses processos. Então, essa curiosidade do juiz, ela é muito importante, porque ele vai, na verdade, ajudar o magistrado a se convencer sobre o que está certo, o que está errado naquilo que está sendo trazido na causa, né? E eu posso dizer que, em todas as oportunidades que eu fui fazer a inspeção judicial, por muito me surpreendeu que eu saí, como tu disseste, o juiz sai transformado, as partes saem transformadas, mas muitas vezes, não foi só uma vez, muitas vezes, a parte que refere os fatos também é transformada. Ela também estava vinculada a uma burocracia desses próprios fatos, sabe? Que aquilo chega num papel, aquilo chega numa narrativa já descrita, sem aquela naturalidade do mundo dos fatos mesmo, como os fatos são, né, na vida real. E a gente acaba se acostumando com essa narrativa por escrito e vai se distanciando de uma maneira que acaba muito difícil de elucidar, muitas vezes, como as coisas são de verdade na prática. Então, a inspeção judicial ela acaba sendo uma maneira do juiz desvendar o que está acontecendo de verdade no mundo dos fatos, sem a necessidade de uma perícia. Não que ela vai dispensar necessariamente uma perícia, pode ser que se constate a necessidade de uma perícia técnica mesmo com a inspeção judicial. Mas muitas vezes ela vai acabar trazendo para o juiz uma clareza de como a situação fática se mostra, que ele vai entender de uma maneira tão orgânica o acontecimento desses fatos, que é a necessidade de perícia, porque realmente já se esclareceram os fatos. Então, a inspeção ela acaba sendo muito positiva e economizando muito tempo de processo, né? Então, assim, no caso concreto que eu trago ali umas imagens, depois eu peço para compartilhar as imagens, foram feitas, então, houve necessidade de se fazer uma inspeção judicial em todo o sistema de assistência social do município de Porto Alegre, tá? Era uma ação civil pública em que se questionava várias abordagens e serviços oferecidos à população em situação de rua, e ela está na esfera federal, essa ação, porque também se pediam verbas federais para fomentar esses serviços. Então, como eram feitas as abordagens, quais os serviços eram ofertados a essa população, como essa população se comporta frente ao que é oferecido, né, de que maneira essa população entende o que está sendo oferecido, e o que realmente existe de oferta, né? E tudo isso é muito complexo, porque é uma rede enorme, complexa, que envolve vários atores, como eu estava dizendo antes, não envolve só a parte autora e a parte ré, mas envolve sistema de limpeza urbana, envolve moradores de bairro, organização de moradores que moram nas proximidades onde essas pessoas se alojam, envolve o ativo das assistentes sociais, porque são as pessoas que estão lá atendendo essas pessoas no dia a dia, envolve transporte urbano, porque essas pessoas precisam de vale transporte ou precisam se transportar dentro da cidade, como elas fazem, envolve tantos atores que realmente eu percebi a necessidade de convidar todos esses atores paralelos, não apenas as partes do processo, para que juntos nós fôssemos conhecer toda a rede de atendimento da assistência social do município.
E nisso a gente foi conhecer os centros POPs, são vários centros POPs espalhados pela cidade, a gente foi conhecer, cada um funciona de uma maneira diferente, cada um atende os usuários de uma maneira, oferecendo benefícios diferentes. A gente foi conhecer albergues, a gente foi conhecer pousadas, onde eles são hospedados temporariamente, né? Fizemos escuta de pessoas nessa situação, em entrevistas, para que a gente conseguisse, sem ser numa audiência, sabe, uma coisa mais espontânea dentro da inspeção judicial, se certificava, falamos com essa pessoa, com essa outra pessoa, se pegava os dados da pessoa. Então, a inspeção judicial, ela te dá uma flexibilidade de dentro do ato, tu poder praticar atos imprevistos. Então, eu estava, por exemplo, a gente se deslocou numa oportunidade, todos juntos, eu pedi, então, para a sessão judiciária nos fornecer um transporte grande, então fomos todos numa van, tá? Eu sei que isso não é a realidade de muitos lugares, mas a gente pede com antecedência, quem tivesse interessado em acompanhar o juízo estaria lá no local na hora marcada. Então saímos todos juntos naquele mesmo veículo, na prática, e começamos a nos deslocar. Eu bolei um itinerário que passava por diversos lugares, não ia vencer todos numa data, então nós fizemos 2 datas separadas de deslocamento com esse veículo, além de outras visitas específicas direto em determinados locais da rede de assistência social. Mas nessas datas, a gente, então, juntos, autor, réu e interessados, né, fomos nesse veículo e nos deslocamos. E aí nós chegávamos em alguns lugares e lá nós encontrávamos usuários do sistema de assistência social. E aí, vendo o que a pessoa estava ali narrando, ou pedindo, ou a condição que ela estava se apresentando, nós fazíamos, então, não, mas então vamos fazer uma escuta dessa pessoa. Se certifica e se começa a perguntar informalmente para essa pessoa como é a vida, o que ela está buscando, como se ela já tinha sido atendida antes, se ela nunca tinha sido atendida. Então, uma situação bastante espontânea que vinha a corroborar o que se estava narrando no processo. E o mais interessante, que daí não raras vezes aconteceu, é que as partes, tanto o autor quanto o réu, também não conheciam a rede de assistência social. Não conheciam, então não era só o juiz. Então, os fatos narrados e trazidos para o juízo, eles também são trazidos sob uma ótica de uma narrativa que já compõe o querer a procedência ou a defesa do processo. Mas não necessariamente exatamente como é de verdade que acontece no mundo dos fatos. Então, esse contato, né, com o que acontece, como eles realmente são tratados, como realmente, quais são as reais necessidades, como essas pessoas são atendidas. Ou numa situação de indígena, também imagino que isso seja bem parecido, né? Assim como estavam as fotos ali da ministra Weber, muito bonitas, porque a gente vai conhecer as reais necessidades sem o filtro da narrativa que vem por escrito para o processo, né? Então ali tu vai conhecer a crueza mesmo dos fatos, como eles são no mundo real. E isso impacta. E eu escutei, por exemplo, na questão de âmbito municipal, eu escutei do secretário de assistência social do município que ele não conhecia a rede de assistência social. Então, assim, os gestores mais locais, eles também, às vezes, esses cargos, eles não dão tempo da pessoa ir a campo, conhecer tudo que tem para ser visto, para trabalhar. Então, não somos só nós do judiciário que temos dificuldade em conhecer o mundo dos fatos. A gente também tem que entender que os órgãos que nos trazem os problemas, os processos estruturais, os autores, normalmente o Ministério Público Federal ou a DPU, também tem dificuldade de ir a campo, conhecer, fazer uma estruturação real do como acontece a vida daquelas pessoas antes do ajuizamento do processo. Porque as demandas são muitas também para esses órgãos. Então, a gente tem, às vezes, no momento da inspeção, isso não é só para o juiz que se clareia, isso que se clareia para todas as partes. E no momento que isso acontece, as portas da conciliação também começam a aparecer abertas. Porque as pessoas que enxergavam
a situação fática por um único viés, começam a perceber que o espectro é muito mais amplo. Então, quando tu está dentro da realidade fática, tu começa a perceber que, olha, talvez eu tenha pego muito pesado nessa alegação aqui, que eu estou vendo que isso não é a verdade, talvez eu esteja tendo que... E aí, naquele momento da inspeção, naquele ambiente que se torna menos rigoroso do que uma audiência judicial, o ambiente é mais informal, muito embora seja um ato formal dentro do processo pelo CPC, a proximidade das partes acaba trazendo uma informalidade natural ao ato da inspeção judicial. Então, a inspeção judicial, tu já está com uma roupa mais à vontade, porque tu vai visitar um local e tu vai, com certeza, tu não vai vestido de juiz, né? Tu vai vestido como uma pessoa que vai ser bem recebida nesse ambiente. Então, normalmente a gente se despe de algumas formalidades que a gente usa dentro do ambiente da nossa sala de audiência, e naquele ambiente a gente já, só com isso, a gente já começa a construir uma linguagem mais facilitada, tanto visual do juiz, que se mostra acessível, quanto uma linguagem visual falada, que não é a nossa linguagem rebuscada escrita. Então, isso tudo nos aproxima das partes e as partes do juiz. Então, a gente se aproxima das partes que são representadas pelo autor e réu, e consegue conversar um diálogo honesto com elas, bem mais franco do que num depoimento pessoal. Né? Eu sou uma juíza que gosto muito de fazer audiência, gosto muito de depoimento pessoal, mas eu tenho, em 23 anos de magistratura já, constatei que não tem comparação o que tu ouve de espontaneidade numa inspeção judicial do que o que tu ouve num depoimento pessoal. Então, é esse relato espontâneo que vem para o juiz e essa visão que o autor e o réu acabam tendo dessa visão espontânea também, desses relatos que muitas vezes nem para eles chegou dessa forma, antes do ajuizamento da ação, no momento da elaboração da defesa. Então, tudo isso traz um novo olhar para o problema, traz um olhar muito mais amplo, e por ser um olhar mais amplo, acabar aproximando, tendo mais convergências do que inicialmente as divergências que fazem as partes se polarizarem. Então, nesse momento, se vê a possibilidade de construção de um caminho comum, porque tanto a parte que nega algum fato, ela acaba sensibilizada pela necessidade que se enxerga dali no momento da inspeção, quanto a parte que está pedindo consegue perceber que talvez ela deva pedir de uma outra forma mais plausível para ser executada. E aí a gente ganha, na minha visão, com a inspeção judicial, uma sentença mais conectada com a realidade. Isso vai resultar num ato judicial conectado com a realidade e, o mais importante de tudo, execuível. Porque eu não acho que a sentença perfeita seja a sentença mais bem feita ou a sentença mais brilhante. A sentença precisa ser execuível, precisa mudar o mundo dos fatos. Ela precisa realmente chegar e alterar a situação que fez com que ela viesse a juízo. Então, a sentença mais bem feita vai ser a sentença que vai conseguir realmente transformar aquela realidade. E quando tu conhece a realidade, tu consegue transformá-la. Quando a gente não conhece a realidade, é muito mais difícil a gente fazer uma sentença execuível. Então, nesse sentido, é muito, muito, muito vantajoso fazer a inspeção judicial. Eu vou pedir para mostrar algumas fotinhos ali, para eu contar como é que foram algumas. Eu até estava vendo nessas fotos, se a gente pudesse compartilhar, Ângela. Eu estava vendo nessas fotos que tem algumas que eu estou com roupa de verão, outras com roupa de inverno. Então, aí, por exemplo, é um albergue, onde aquele senhor de vermelho, nós estávamos todos na época da pandemia, né? Todo mundo mascarado. Mas aquele senhor de vermelho, ali de boné azul, ele está me explicando como que ele faz o atendimento das pessoas, até que horas elas podem entrar nesse albergue. Elas não podem estar alcoolizadas, elas não podem estar drogadizadas. Então, assim, eles têm vários requisitos. Aí ele me mostrou as instalações, os banheiros, onde eles podem tomar banho, uma série de coisas. Mas a gente entendeu os requisitos. Por que a pessoa só pode entrar em determinadas condições? Porque são várias pessoas, eles têm que manter uma organização, eles têm que manter uma ordem nesse ambiente, não pode ser uma pessoa
que vá lá e vai causar tumulto. Então, por isso essas exigências são razoáveis, né? Então, podemos passar adiante. Aí, aí é um centro pop bem no centro da cidade de Porto Alegre, numa zona onde tem muito morador de rua, uma zona antiga da cidade. E esse centro pop, ele atende, ali são os funcionários, os assistentes sociais, os trabalhadores desse centro pop, e mais as pessoas que me acompanharam, autor, réu, Ministério Público, até tem sociedade civil, tem ex-morador de rua que integrou o grupo, também os procuradores, e aí, ó, quer ver? Volta um pouquinho a outra foto. Não, passa à frente, desculpa. Passa à frente, pode passar. Aquela foto dentro é esse lugar afora. Vocês podem ver que as pessoas elas têm os colchões ali, ó, elas já ficam ali morando ali. Então essas pessoas elas moram ali, elas entram, elas moram exatamente nesse colchão. Aí elas entram nesse centro pop quando ele abre de manhã, elas tomam banho, elas recebem um kit higiene, sabonete, shampoo, condicionador, escova de dente, pasta de dente. Aí elas fazem um lanche, elas comem um cachorro quente grande, eu vi como é que é, um café com leite, uma comida bem legal, assim, um lanche bem grande. Aí elas, se elas querem, elas vão embora. Se elas querem, elas ficam ali num espaço de convivência. Eles elaboram currículo para essas pessoas, para eles tentarem emprego. Eles vão atrás de conseguir documentos para essas pessoas que quando elas perdem os documentos, eles vão atrás, eles fazem um atendimento excelente para essas pessoas. Então, assim, se eu não tivesse ido e visto como é o atendimento que é prestado para essas pessoas, eu não ia nem saber que em Porto Alegre se presta esse tipo de ajuda para as pessoas em situação de rua, sabe? Eles realmente, com muito boa vontade, eles têm computadores disponíveis com acesso à rede, se essas pessoas querem, elas podem acessar a internet. Então, assim, tem várias atividades, eles dão oficinas, eles encaminham para trabalhos, eles encaminham para curso profissionalizante. A questão toda é que, na prática, as pessoas elas têm muita dificuldade de sair dessa condição porque elas estão, muitas delas, né, envolvidas com drogas. Então, o que acontece é que a pessoa não consegue ainda se estabelecer minimamente para fazer um currículo, para buscar uma ajuda, uma qualificação. Mas elas estão ali pelo uso do banheiro, pelo uso do alimento, né? Então, elas já ficam morando ali do lado, porque é como se fosse uma extensão da casa delas. Então, elas acabam ficando nesse ambiente. E não querem adentrar a albergues e a pousadas, porque a gente olha, você, por que não levam para algum lugar essas pessoas? Porque elas não querem se desfazer dos itens que elas têm, ou elas não querem, na verdade, trabalhar com saúde, fazer uma limpeza, né, desintoxicação orgânica e tal, que eles também têm os centros de saúde integrados na rede, e as pessoas podem ser encaminhadas. Então, assim, ó, são várias ofertas e várias dificuldades, mas que se eu não tivesse ido ali e conversado com essas pessoas e perguntado, mas por que o senhor está aqui? Por que o senhor não busca uma ajuda para ir para um outro lugar e tal? Então, são vários detalhes que a gente acaba entendendo melhor na prática, e isso realmente não está claro quando a gente recebe a demanda, sabe? Às vezes parece que não há esse serviço, ou que não há nenhum serviço, ou que não há nenhum interesse, ou que não há esse auxílio, sabe? Então eu fiquei bastante convencida, assim, na expressão do que eu tinha que fazer no processo, sabe? De quais as determinações que eu tinha que ter. Então, essa aí é a van que eu comentei com vocês. Então, aí nós temos o autor, os réus, os advogados dos réus e várias pessoas interessadas na temática. Aí já era inverno, ó. Podemos passar. Aí é um centro bem afastado da cidade, assim, ó, é um lugar na zona sul de Porto Alegre, bem longe da onde a gente trabalha, da onde a gente normalmente mora. E mesmo assim eles têm atendimento, né? Então, assim, claro, o atendimento que tem é o atendimento, talvez não é o ideal, mas há, e aí nós fomos conhecer também como eles trabalham lá. Então é importante porque esse aí é um lugar bem afastado mesmo, era um ginásio que eles converteram. Então, são várias
equipamentos, eles chamam vários equipamentos da rede de assistência social que eu confesso que eu desconhecia, e no que veio escrito no processo também não veio elucidado que esses equipamentos existiam, sabe? Ah, tem tal lugar, fazem tal serviço, tal lugar. Não. Então, isso eu fui conhecer na prática, na inspeção, e não só eu, como eu falei antes, também pessoas integrantes da gestão pública e até partes do processo, porque, no fim, foi uma oportunidade para todos conhecermos o que estava acontecendo. E acho que não sei se tem mais fotos, acho que não. Ah, essa daí é num atendimento de saúde. Aí é um posto de saúde, daí também estava fazendo atendimento para o idoso. Também era um lugar de convivência de idoso, onde eles podem passar a tarde, tem jogos, tem mais voltado para o idoso. Saúde e convivência de idoso. Então era isso. Bom, a verdade é que assim, eu nem sabia que a gente tinha todos essa gama de atendimentos, né? E acredito que a maioria dos municípios tenha, e isso não é do nosso conhecimento mesmo. Acabou que me trouxe bastante clareza para o que tinha que fazer no processo e levou as partes a um acordo. Porque o que mais importa é que todos se sensibilizaram com o que era oferecido, sabe? E a gente conseguiu fazer acordos para questões, inclusive, que não eram objeto da ação. Nós fizemos acordos e construímos soluções para situações que a gente constatou na inspeção e que não eram abarcadas pelo objeto da ação, e que só por acordo a gente podia fazer uma solução para isso, porque nem era matéria para o juízo se pronunciar, né? Então, a gente fez isso por acordo, situações que a gente podia corrigir pontualmente com o acordo, né? E que viram que, tanto a parte autora quanto o réu, viram que havia necessidade de que isso acontecesse, e se não fosse a inspeção judicial, realmente não teria sido feito, e eu confesso que teria sentenciado com muita insegurança sobre estar fazendo o justo ou não justo, no caso concreto, sabe? Então, é essa questão que eu acho que de tudo é o mais vantajoso, é a garantia para o juiz de que ele está fazendo o trabalho dele bem feito, sabe? Então, isso para mim não tem preço, então eu acho que é realmente bastante bacana que a gente saia do gabinete, perde tempo, mas a gente ganha muito em qualidade da prestação jurisdicional. Então era isso, doutora Deise, espero ter contribuído um pouco. Ainda vai contribuir mais um pouco, né? Da sua fala, né? Acho que tirei alguns pontos que eu acho que é interessante para quem nos ouve, né? E nos assiste, que de repente ainda não teve oportunidade de fazer uma inspeção judicial, pensa nas dificuldades que são, a gente não tem dentro do Código de Processo Civil um detalhamento de como é, fala de forma muito genérica, né? As partes pode ser de ofício, o requerimento das partes, as partes vão ser intimadas, mas logo no início da sua fala você diz, olha, além das partes, a gente já tinha identificado alguns parceiros que poderiam ser ouvidos e contribuir para a solução daquele processo, né? Então, como é que a senhora identificou esses parceiros? Assim, foi a partir de manifestações no próprio processo, do que as próprias partes disseram, olha, isso é responsabilidade da secretaria tal, né? Isso é atribuição da outra secretaria. Como é que foi? Com a narrativa dos fatos, vinham importantes relatos assim. Por exemplo, situação de remoção de morador de rua. Digamos que aquelas pessoas que estavam ali naqueles colchões que a gente viu na foto fossem ser removidas a pedido dos vizinhos. Tá? Então, primeira coisa, vizinhos estão incomodados. Então, existe alguém que represente esse bairro? Me preocupei em pensar sobre isso, porque essas pessoas são diretamente atingidas por alguma decisão que vier a ser dada no processo. Depois, situação de DMLU, que é Departamento Municipal de Limpeza Urbana, tá? Em Porto Alegre. Eles fazem a remoção e eles levam aquelas coisas dessas pessoas como lixo, jogam fora. Só que para estas pessoas, em várias narrativas do processo, vinha como se isso fossem bens importantes, relevantes para elas. E, inclusive, vieram narrativas no processo de que essas pessoas não aceitavam albergamento ou instalação em alguma pousada com voucher que o município oferece, porque não teriam onde deixar os animais de estimação, porque não teriam onde deixar seus pertences, sabe? Porque para a sociedade é considerado lixo mesmo, né? Então, assim, a gente não consegue ver valor naquelas coisas que essas pessoas, mas para elas, aquilo ali é o universo delas. Então, o que aconteceu? Como eu trabalho muito com inovação também, design thinking,
a gente tem um olhar para o usuário, a gente acostuma a olhar as necessidades do usuário e horizontalizar os discursos. Então, ouvir todos né, nesse nível horizontal e com foco no usuário. E com esse olhar já calibrado para o usuário, eu comecei a identificar satélites, né? Entidades satélites que eram interessantes para o processo. Mas é um olhar do juiz que também acho que tem que ser estimulado. Porque para a gente construir um acordo, todas essas partes tinham que estar envolvidas e contribuindo para essa solução. Então, eu convidei essas partes para que elas acompanhassem a inspeção judicial, convite mesmo, porque o juiz não pode intimá-las daí, no caso, né? Convite, ó, existe uma ação civil pública em que vai haver inspeção judicial e convido os interessados do tal e tal e tal dessa... E aí a gente conseguiu identificar, né? Foi um trabalho bem extenso, assim, da Secretaria do Juízo também, mas a gente conseguiu fazer essa identificação e chamar. Por isso que eu usei bastante o sistema de conciliação. Eu desloquei o processo da vara para o sistema de conciliação, para lá ter mais flexibilidade para chamar as pessoas para atos que não fossem necessariamente uma audiência de instrução e julgamento, né? Então, eu fiz isso, eu desloquei o processo para o ambiente de conciliação, que é o nosso setor de conciliação, que atualmente eu sou coordenadora, mas é um que eu acho que pode ajudar muito, não necessariamente na construção de um acordo, como a gente enxerga muito esses centros, mas na construção de uma solução, sabe? Que talvez venha a ser acordado ou não, né? Então, ele é um ambiente menos formal, menos rígido, e consegue trazer essas flexibilizações necessárias em demandas complexas. Aquilo que tu trouxeste no começo. Demanda complexa, tu não pode tratar ela como a gente está acostumado. Inicial, contestação, réplica, prova, sentença. Isso não vai acontecer numa demanda complexa. Se a gente tratar a demanda complexa desse jeito, linearmente, como a gente pode fazer, a gente não executa essa demanda, essa sentença. Esse é o problema. Então, a gente tem que ter criatividade. Tem que ter criatividade. Dentro disso, a inspeção judicial ela nos traz flexibilidade. Porque o CPC não é rígido, ele não tem uma fórmula exata, a gente consegue, dentro do que o CPC nos permite, trazer N situações criativas para resolver. Então, eu convidei essas partes e elas todas vieram. Você já sentiu necessidade de limitar o número de partes, de interessados na participar da inspeção? Então, nesse caso que você deu exemplo, você fala, olha, então a gente tinha ali a vizinhança que estava incomodada. Então, eu procurei identificar alguém que falasse por eles. É, mas em alguma situação, assim, de falar, olha, se eu receber todos os vizinhos, eu não consigo todos os vizinhos, por exemplo, participarem e entrarem num abrigo, né? Ou de uma outra inspeção uma outra área de uma comunidade, né? Assim, como é que você lidou com isso? Eu acho que eu ganhei eles, eu venci eles no cansaço. Eu marquei, foram tantos encontros para preparar, eu fiz encontros, reuniões, eu chamei de reuniões, tá? Não eram audiências, para preparar a inspeção. Então, eu chamei primeiro essas pessoas na justiça e eu informei como é que funcionava o processo, como é que funcionava, o que estava sendo pedido, o que estava sendo construído, e informei que faria inspeção judicial e convidei. Então, assim, quando tu começa na primeira convite, todo mundo vem. No segundo dia, só vem quem está interessado mesmo. Então, tu acaba fazendo um filtro natural e eu não tive esse problema. Nesse caso, as pessoas que vieram, não veio tantas pessoas assim, vieram mais os representantes daquele bairro, tá? Mas as pessoas que vieram, elas já vieram porque estavam muito interessadas. Então, vocês viram ali, aquela van ali, eu inclusive achei que eu ia ter que separar duas vans, mas uma sobrou lugar. Então, a gente imagina mais, mas acaba que é difícil para todo mundo, né? Se deslocar em horário de expediente, durante a semana. Então, não é todo mundo que tem disponibilidade, acaba que só quem consegue vir é quem está muito interessado. Não, então, realmente foi um filtro natural. Pelo que você está dizendo, então, doutora Daniele, nesse caso aí que você está trazendo como exemplo, né, você combinou para sair no aspecto muito prático da inspeção judicial, né? Você Sim, combinou, então,
com todos que foram intimados e convidados a participar da inspeção para sair do fórum. Isso, Né? E aí a justiça exatamente. disponibilizou o carro. Mas Isso. não necessariamente isso precisa acontecer. Pode ter situações que você pode marcar direto no local, não é assim? Pode, claro, com certeza, pode marcar direto no local. Antes de eu começar a fazer essas reuniões e fazer essas duas inspeções, eu marquei uma reunião no local, numa praça em Porto Alegre, num bairro, aonde é um bairro de classe média, mas que nessa praça existem barracas instaladas, ou existiam barracas instaladas, com pessoas usando crack. E era a época o auge da pandemia, e aí eu combinei de encontrar essas pessoas lá. Então, todos me encontraram lá nessa praça, autor e réu. Nessa época do processo, a gente não tinha ainda convidados outros. Quando a gente se encontrou nessa praça, a gente viu, a gente testemunhou no momento, eu nem sabia o que acontecia, as assistentes sociais com agentes de saúde oferecendo vacina para essas pessoas, tá? E aí as pessoas que estavam em uso do crack não queriam, outras diziam que iam depois. Tal. Afinal, quando eu vi esse serviço, eu percebi que a coisa era muito maior do que só aquilo que estava narrado nos fatos e que eu tinha que fazer mais inspeções em outros locais. E aí que começou todo o processo. Foi uma necessidade mesmo que eu senti. Mas nesse primeiro ato, que infelizmente não tem foto, ele foi marcado numa praça e todos nos encontramos lá em tal dia, em tal hora. É bem prático mesmo, como tu está dizendo. Eu estou dizendo porque, assim, um dos grandes, quando a gente mapeou no projeto, os grandes desafios e as dificuldades ali da inspeção, né? Uma das dificuldades era exatamente a falta de estrutura das unidades. De repente eu tenho, de repente não, né? Normalmente eu tenho processos de mais, servidores de menos, né? De repente, dependendo da unidade, principalmente nas subseções e as unidades das comarcas do interior, eu tenho, às vezes, uma única vara, eu não tenho uma estrutura da conciliação, então, algo que funciona para a capital com uma estrutura mais robusta, talvez precise ser adequada para o interior, dependendo também do tipo de inspeção, porque eu posso fazer uma inspeção de algo mais simples, de uma área menor, de um objeto menor, como de algo mais complexo, como você fez aí, dos equipamentos todos relacionados à população de rua, não é? Então, acho que a gente. Porque só todos os benefícios, tem muitos benefícios, mas certamente encontrou algumas dificuldades. Eu já jurisdicionei muito tempo no interior. Eu sempre achei que eu tinha que me envolver conhecendo os fatos. Eu tinha muito processo ambiental, eu morava numa cidade litorânea. Tinha muito processo de construção irregular, ambiental, e muitos locais de difícil acesso, só com automóvel 4x4, porque não tinha como chegar nesses locais. E a justiça não disponibilizava disso, né? Não tinha como. Então, assim, muitas vezes eu tive que fazer uso de um carro emprestado, né? De quem tivesse um carro 4x4 para poder fazer essa inspeção. E aí encontrando as partes no local, o Ministério Público Federal tinha na época carro que chegava, as partes restas também, porque elas estavam lá. Então acabava que a gente conseguia fazer sempre usando assim, na verdade, um pouco de boa vontade, muito de boa vontade, e a seguinte visão: a gente tem que ter esse norte na cabeça. Eu tenho muitos processos, eu acho que todos os juízes têm muitos processos, mas alguns processos são muito maiores do que outros. Né? Alguns processos a gente sabe que existem processos maiores, mais pesados dentro da vara. Esses processos maiores, que normalmente são as nossas demandas complexas, eles vão tomar necessariamente mais tempo do juiz, independente de inspeção ou não. Então, se tu faz a inspeção, tu tem muito mais chance de resolver esse processo de uma maneira mais execuível e realmente terminar esse processo. Ver este processo um dia ir para o arquivo com o mundo dos fatos transformados. Esse que é o objetivo. Eu acho que não é só fazer o processo andar, é fazer o processo andar com utilidade, fazer ele realmente ter um propósito, né? Ele existir por um propósito. Então, eu acho que essas demandas complexas, estruturais também,
elas merecem esse olhar de que o juiz tem que fazer um investimento de tempo diferente nesse processo, porque, de qualquer maneira, pela minha experiência pessoal, todas as vezes que eu fui fazer sentença de processos desse tipo, eu demorei muito mais, foi muito mais difícil de fazer do que qualquer outro processo. Então, não adianta, a gente vai demorar mais, a gente vai perder mais tempo, perder, né? Mais tempo, que não é perder tempo, mas é necessário esse tempo, um tempo necessário de maturação desse processo e até para construir a solução. Então, eu acho muito que esse investimento, ele tem um custo-benefício que vale a pena, sabe? O custo-benefício do resultado, porque é muito mais fácil para o juiz depois resolver o processo, sentenciar e executar. Então, como isso vai traz um benefício muito maior depois, esse investimento na instrução vale a pena, sabe? Vale a pena esse investimento. Talvez até na fase de execução tenha que fazer uma inspeção. Vale muito mais a pena esse investimento do que não conseguir dar resultado efetivo para o processo, que para mim é a maior frustração. Acho que é isso que você colocou, né? Assim, o processo estrutural, o processo complexo, ele demanda muito tempo para poder proferir decisões, sim, especialmente a sentença, mas isso não garante a efetividade dele. Então, quer dizer que depois ele vai voltar. E muitas vezes o que nós vemos é uma abertura da instrução numa fase que já não seria mais adequada, porque eu já tenho o título. E explicar isso para a parte, para a sociedade, é Muito super difícil. confuso, porque ela fala: olha, vai começar tudo de novo, né? Eu vou ter que dar na execução, vou instruir de novo, vai ter recurso de novo, e não tem fim, né? É um processo assim que às vezes se Exatamente. arrasta por décadas. Então, é só, acho que a gente saber mensurar aonde nós vamos empregar o nosso tempo, né? Não vamos falar que a gente Isso vai aí. perder, mas onde vai empregar o tempo? Se é melhor ali na fase de execução para aqueles que estão começando ainda, né? E aí já fazer uma instrução bem feita, inclusive com a instrução judicial, que é uma instrução, ou se depois eu tenho que repetir toda uma fase de conhecimento no momento inadequado, que é na fase de execução, para tentar que a sentença seja exequível, porque às vezes, exatamente por a gente não ter uma compreensão tão forte da realidade, a sentença é belíssima, extremamente bem escrita, redigida, foi inclusive mantida, mas na hora de executar, ela está descolada da realidade dos fatos, e aí a gente vai realmente precisar começar quase que tudo de novo, não é assim? Exatamente assim. Falasse uma situação que, de uma forma recorrente, eu vejo ali na conciliação e abrir o espaço da conciliação, inclusive, para que essas ações em fase de execução venham para a conciliação, porque é a única maneira de abrir o título judicial e talvez conseguir algo diferente do que foi condenado, no caso, seja pela via da conciliação, porque aí a gente consegue chegar numa construção diferente. Mas é um remediar, isso nunca vai deixar de ser um remediar. Se a gente conseguir construir um título bem execuível, ele é muito melhor, né? E como é que é para a gente finalizar, já está chegando no nosso final, assim, né? A senhora disse que a inspeção, certamente não são todos os casos, a gente faz, quem faz a inspeção, a gente faz situações mais simples, né? A gente pode inspecionar, inclusive, uma coisa, pode inspecionar um ônibus que está parado em algum lugar, né? Então, isso aí não vai ser necessariamente transformador, mas quando envolve demandas mais estruturais, demandas complexas, que envolve gente, tem uma capacidade de transformar. Da percepção da senhora, além da sua transformação, as partes no processo saíram tocadas? O autor, especialmente, às vezes os réus, que são mais recalcitrantes ali com relação a reconhecimento de alguns direitos, como é que saiu a percepção depois disso? É. Além de trazer aquilo que eu te disse antes, a proximidade das partes com o juiz, elas acabam tendo mais naturalidade até em se voltar para o juiz e apontar situações. Então, entre elas também, esse diálogo acaba se construindo de uma maneira mais natural, porque se aproximaram fisicamente mesmo, porque a inspeção judicial acaba todo mundo, né? Elas se transformam porque aquelas pessoas, elas são vistas e ouvidas com tanta espontaneidade por todos e ao mesmo tempo por todos, que realmente em algumas situações, não, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Eu ouvia do pessoal dos réus, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, porque isso aqui a gente tem que melhorar, né? Ou da parte autora entendendo que determinados pedidos estavam extrapolando a realidade.
sabe? Então, das duas partes foram muito transformadas. E o usuário do judiciário, o nosso jurisdicionado, a pessoa que vai ser afetada pela decisão, ela nem acredita que ela está vendo um juiz, sabe? Eu acho até que elas têm. É difícil elas acreditarem que estão vendo um juiz, sabe? Então, assim, nossa, é um juiz, ele veio aqui ver como é que funciona. Por exemplo, nesse caso concreto da rede de assistência social, os assistentes sociais, que são pessoas extremamente abnegadas, pessoas extremamente dedicadas, sabe? Eu vou dizer que eu acho que assim, ó, os assistentes sociais na próxima vida são anjos, eu não sei se eles vão ser pessoas, porque eu, de diversas vezes, eu tive contato com assistentes sociais e eu vejo que eles têm uma real, uma verdadeira. É muito bonito ver isso. Eles realmente se interessam pelo ser humano que está ali, demandando algo para eles, sabe? E isso é um aprendizado, para mim, foi um aprendizado de humanização mesmo, sabe? E eles vendo um juiz, escutando eles lá no local de trabalho deles, eles se sentiram extremamente reconhecidos. E isso me trouxe profunda felicidade, porque eles merecem esse reconhecimento, sabe? Então, só que isso não foi pensado, em nenhum momento eu pensei nesse reflexo, nesse ganho, sabe? Mas acabou acontecendo, foi natural. Então, assim, acaba atingindo pessoas que não são diretamente relacionadas ao problema, mas são envolvidas no problema. É extremamente modificador, transformador para todo mundo. Doutora Daniela, muito obrigada pela participação, pela sua contribuição, né, pela dedicação à nossa causa das inspeções judiciais. A doutora Daniela é juíza federal no Rio Grande do Sul e coordena a conciliação do Rio Grande do Sul, né, parceira nossa nesse projeto de demandas complexas, que a gente espera, né, nesse bate-papo de hoje e com a divulgação do material que nós estamos produzindo nesse projeto, contribuir minimamente ali nesse primeiro passo a passo que nós estamos fazendo para divulgar a inspeção, os benefícios da inspeção e aproximar um pouco mais a magistratura, o judiciário, das pessoas, dos fatos, sem que com isso o juiz perca a autoridade e a legitimidade que ele tem, muito pelo contrário, né? O que a gente quer com isso é fortalecer a atuação do Poder Judiciário e do magistrado e dos outros atores do sistema de justiça. Muito obrigada, senhora. Boa tarde.